Throughout our spiritual discipline series, Durante essa série de disciplinas we have espirituais, been talking about habits that we build a gente tem falado sobre hábitos que nós construímos, that are going to help us draw closer to God. que vão nos ajudar a ficarmos mais perto de Deus. We have been talking about training ourselves in order to be A godly. gente tem falado sobre nos exercitarmos para sermos santos. Habits that are gonna make us more like Christ. Hábitos que vão nos fazer ficar mais parecidos com And we are Jesus. almost done with the series. E a gente está quase acabando com a We série. have only a couple more weeks. A gente tem mais só algumas semanas. So now it's time for us to do a check-in. Então agora é a hora da gente fazer um check-in. For us to take a look at what we have talked about throughout these Para past few a weeks gente olhar o que a gente falou durante essas últimas semanas. and what has changed in our E o habits. que tem mudado nos nossos We've already hábitos. talked about reading the Bible. Falamos sobre ler a We've Bíblia. already talked about a life of Falamos sobre prayer, uma vida de oração. a life of worship. Falamos sobre uma vida de louvor. We talked about being good stewards of Fa- what God has given Falamos us. sobre sermos bons mordomos das coisas que o Senhor nos dá. And my question to you, so that you can think over, E a minha pergunta para você, para que você possa refletir hoje: which of these have you been intentionally working on? qual dessas disciplinas você tem realmente trabalhado de forma intencional Which of these nelas? disciplines have you been saying, Lord, I'm trying to pray more? Qual dessas disciplinas você tem feito assim, Senhor, eu quero orar mais? Are you making an effort towards any of these? Você tem feito um esforço para essas disciplinas? And if you have been working on any of E these, se você tem trabalhado nelas, have you been feeling stronger in your você faith? tem sentido mais forte na sua fé? Because as we read more the Bible, Porque quando a gente lê mais a Bíblia, as we pray more, quando a gente ora mais, as we live a life of worship, quando a gente vive uma vida de louvor, as we live a life as stewards of e ao God, vivermos uma vida de mordomia a Deus, He always comes close to us. Ele sempre vem para perto We de nós, Ele se always grow aproxima. in our faith the more we draw close to Him. Nós crescemos mais na nossa fé quanto mais perto nós estamos dele. But if you have not started yet working on these things, Mas se você ainda não começou a trabalhar nessas You still have disciplinas, time. você ainda tem tempo. actually you have your whole life to work on these Na things. verdade, você tem a sua vida toda But para trabalhar now is the nelas. time for us to gather ourselves Mas agora é o momento de nós nos juntarmos and organize our lives in order to draw closer to God. e organizarmos a nossa vida em forma de que a gente se aproxime de Deus. But today we're going to be talking about another discipline. Mas hoje nós vamos estar falando sobre uma outra So disciplina. that's why I say keep on building them, because Então, they isso, que only eu tô, add on. isso que eu tô falando, só vai construindo, vai juntando, porque a gente só vai colocando mais uma. And today's discipline is probably one of my E a favorites. disciplina de hoje é provavelmente uma das minhas And favoritas. today we're going to be talking about the church. Hoje nós vamos estar falando sobre igreja. I love the church. Eu amo igreja. I love the fellowship that we have. Eu amo a comunhão que nós temos. I love the love that we have for each Eu amo o other. amor que nós temos uns pelos outros. But I also love to see the power of God in our midst. Mas eu também amo ver o poder de Deus no nosso meio. The truth is that there is no greater institution on earth, A verdade é que não tem instituição melhor na Terra, maior na Terra, than the church. do que a igreja. The church is the greatest institution ever built A igreja é a maior instituição já construída and that will ever exist. e que vai sempre existir. The word church is very simple. We've talked about this a few times here at church. A palavra igreja é muito simples. Nós falamos sobre isso aqui já na igreja. It's a gathering of people É uma reunião de pessoas who are called out que são chamadas and they are brought together for a e que purpose. são juntas por um motivo. That means we have been called out of the world Isso significa que nós somos chamados do mundo when we are gathered together in order to train ourselves in e nós godliness. somos ajuntados pelo motivo de treinarmos a nós mesmos a sermos mais santos. And we have what we call the invisible church. E nós temos o que nós chamamos da igreja invisível, That means the whole church throughout the world, que é toda a igreja em todo o mundo, all of the servants of Jesus todos Christ, os servos de Jesus all Cristo, those who are saved and going to todos heaven. aqueles que são salvos e vão para os céus. But we also have the visible church, Mas também nós temos a igreja the visível, church which we are a part of. a igreja que nós fazemos parte. And today I'm going to focus on the visible church. E hoje eu vou focar na igreja visível. Specifically speaking, I'm going to be talking about Fronteira, West Palm Beach. Especificamente vou estar falando sobre Fronteira, West Palm Beach. And we didn't plan for this, E a gente não planejou para isso, but I love how we're talking about church mas eu amo como a gente está falando sobre igreja on the same day that we're starting Fronteira no Orlando. mesmo dia que nós estamos começando Fronteira Orlando. Because it's literally our church, Fronteira, West Palm Beach, Porque é literalmente a nossa igreja Fronteira West Palm Beach, growing and expanding. crescendo e expandindo. But when we look at the church as a whole today, Mas quando a gente olha para a igreja como um todo, we have a big problem. a gente tem um grande problema. And that problem is that many people love the church. Muitas pessoas amam a They igreja, like the church, eles gostam da igreja, but they lack commitment to mas the muitas church. vezes falta comprometimento com a igreja. Just loving something is not enough. Só amar algo não é o suficiente. Love without commitment is useless. Amar sem comprometimento não faz sentido. É inútil. É inútil. Imagine yourself in a marriage Imagina você num casamento. where you say that you love your spouse, Você diz que você ama o seu cônjuge, but every week you sleep around with someone mas else. toda semana você dorme com alguém diferente. Is that gonna last? Esse relacionamento vai durar? Is that actually love? Isso é amor?
If I say that I love Pamela, Se eu falo que eu amo a Pamela, but I'm not committed to her, mas eu não estou comprometido that com is ela, not true love. não é um amor verdadeiro. And we see that regular church attendance, Mas nós vemos, e a gente vê a assistência aos cultos, assistência aos cultos, has been declining since the beginning of the 21st century. tem diminuído desde o começo do século 21. A research Em made here in igrejas. the West says Uma pesquisa aqui nos Estados Unidos diz 43% of Christians, 43% dos I'm not cristãos. talking about people, Eu não estou falando de pessoas I'm em talking geral. about people who say they are Eu Christians. estou falando de pessoas que dizem que são cristãs. 43% they never go to church. 43% nunca vão à igreja. Do you understand the seriousness of Você this? entende a seriedade disso? Over 4 in 10, Para 1 em 10, mais de 4 em 10, they don't step their feet in the church once a year. eles nunca Never. colocam o pé na igreja nem uma vez por ano, nunca. 13% say they go maybe once a month. 13% fala que vai talvez uma vez por mês. And only 30% go every week. E somente 30% vai toda semana. And thank God for this E 30%. graças a Deus por esses The problem is 30%. that the 30% is declining. O problema é que o 30% também está caindo. But do you understand that if you do the math, we have 56% of people. Mas você entende que se você fizer a matemática, 56% das pessoas, We dos have cristãos, 56% of Christians who don't go to church. a gente tem 56% de cristãos que não vão à igreja. Only 3 in 10 people are experiencing the power of the church every week. Somente 3 em 10 pessoas estão experimentando o poder da igreja toda semana. And now I'm going to ask you, E agora eu vou te perguntar, who are you? quem é você? Who are you in this research? Quem é você nessa pesquisa? Of course, if you do the math, you're going to see that this does not add up to 100%. É claro que se você fizer a matemática, isso aqui não vai dar 100%. There are other factors that they also included other Tem dates. os outros fatores também que são incluídos na pesquisa. But if you look it up here, Mas se você olhar para isso, where are you? onde está você? Many people, they love the church. Muitas pessoas amam a They igreja, like the idea of the church. gostam da ideia da But igreja, how committed are we to the church? mas quão comprometidos nós estamos à igreja? We have a problem today, and I read an author talking about this. A gente tem um problema hoje, eu amo falar sobre isso e eu ouvi um autor falando sobre He isso. says that we have hitchhiker Christians. Que nós temos cristãos que são... Que pedem carona. Que pedem carona. Do you know how sometimes you're on the road and then somebody's like this? Você sabe que muitas vezes você tá na estrada e alguém faz assim. And they're like, can you give me a ride? Pode me dar uma carona? My suggestion for you is don't do this A minha sugestão pra você é que não faça and isso. don't give a ride to someone like that, E please. também não dê carona para as pessoas que você não conhece, por But favor. the Christians who are Christian hitchhikers, Mas os cristãos que são de carona, they're like this to the churches. eles são assim pra igreja. And they're like, you pay the gas, Então, se você paga a gasolina, you take me to where I want to go. você me leva pra onde eu preciso ir, But if there's a problem with your car, mas se tiver um problema no seu carro, I'm out. eu vou embora. If you go into an accident, Se você me parar num acidente, I'm gonna step out eu vou sair. and I'm gonna sue you. E ainda vou te denunciar. Te It's denunciar those- não, Te processar. te processar. It's those people who they come, they want the church to do everything, É aquelas pessoas que vêm, querem que a igreja faça tudo. but the first time they are upset to the church, Mas a primeira vez que a gente fica chateado com a igreja, I'm out. eu vou sair. They're always the other problem of the O outro hitchhikers. problema é daqueles que vão de carona. The ones that step from one church to the other. Aqueles que vão de uma igreja pra outra. I go to the church to listen to the Eu message. vou pra essa igreja pra ouvir a mensagem. And then I go to this other church so that because I like the kids class. E eu vou pra essa igreja porque eu gosto das And crianças. then I like the Bible study of this other Mas church. aí eu gosto do seminário da outra igreja, da escola dominical da outra igreja. Christians without roots. Cristãos sem raízes. Christians without church. Cristãos sem igreja. And today I want to invite you to change your thinking. E hoje eu quero convidar você a mudar o seu pensamento. Because it's not about us coming to church. Não é só sobre vir à igreja. When we look at the Bible, it's never just about church attendance. Quando a gente vê na Bíblia, não é sobre é sobre ir à igreja. It's about being church É sobre together. ser igreja It's juntos. about you and I coming together É sobre eu e você virmos juntos. and being a part of something that God Himself built. E sermos parte de algo que Deus mesmo construiu. And for us to even start thinking about why are we talking about church as a spiritual E discipline, antes da gente ainda pensar por que a gente está falando sobre igreja como uma disciplina we have to espiritual, stop and think, why is it so important? a gente tem que parar e pensar por que isso é tão importante? Why is the church so important? Por que a igreja é tão importante? What is the relevance of the church? Qual é a relevância da igreja? Jesus says in Matthew chapter 16, 18, one of the most famous passages. Jesus fala em Mateus, uma das passagens mais famosas. He looks and he says, and I tell you that you are Peter, and on this rock
I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. What was happening here O que está acontecendo aqui is that Peter had just recognized Jesus as the Messiah. é que Pedro acabou de reconhecer Jesus como Messias. And then Jesus is saying, Peter, well done. E aí Jesus está falando, parabéns. And then he says, upon this truth, I will build my church. Mas nessa verdade eu vou construir a minha Many igreja. people, they think that Jesus is saying that the church is going to be built on Peter. Muitas pessoas acham que Jesus está falando que a igreja vai ser construída em Pedro. So the Catholic Church says that Peter was the first pope. Então a igreja católica diz que Pedro foi o primeiro papa. But that's not what Jesus was Mas saying. não é isso que Jesus está falando. Jesus was doing a wordplay. Jesus está aqui brincando com as palavras. The word Peter and the name Peter, A palavra Pedro, nome Pedro, in Greek, it is Petros. em grego é Petros. Petros means a small rock. Petros significa uma pedra pequena. It means a pebble. Significa Uma uma pedrinha. pedrinha. But then when Jesus says that on this rock I will build my church, Mas aí quando Jesus fala que nessa pedra eu vou construir a minha he uses igreja, a different Greek word. ele usa uma palavra grega diferente. He uses Petra, Ele usa Petra, which means the large que rock. significa pedra grande. What Jesus is saying is, Peter, you may be a pebble. Ele fala, Pedro, você pode ser uma pedrinha. You're just a tiny rock. Você é uma pedrinha pequena. But on this rock, Mas nessa pedra, my church a will minha be igreja built. vai ser construída. The church is not built upon men. A igreja não é construída por The homem. church is built upon A igreja é Jesus. construída em Jesus. The church was established by Jesus A himself. igreja foi estabelecida por Jesus. And that is why it's impossible to be a Christian without the church. E é por isso que é impossível ser cristão sem a igreja. The church is not it's not a random theologian who said, let's do this club of A Christians. igreja não foi criada por um teólogo falando assim, vamos fazer um clube aqui de The cristãos. church is built upon the declaration that Jesus is the A Messiah. igreja foi construída pela declaração de que Jesus é o Do you Messias. understand that this that we are doing here Você entende que o que nós estamos fazendo aqui is God's plan? é plano de Deus. It's his idea. É a ideia dele. It comes from his heart to bless us. Vem do coração dele para nos abençoar. Don't get it wrong. It's not for us as a church to bless God. Não entenda errado. Não é para nós como igreja abençoarmos a Deus. Because God doesn't need us together. Porque Deus não precisa que a gente se God reúna. doesn't need our worship. Deus não precisa do nosso louvor. But he made the church because he knew that if we wanted to remain, we were going to need Mas ele it. fez a igreja porque ele sabe que se a gente quisesse permanecer, a gente precisaria. So my question is, Então minha pergunta para você é, Jesus himself established the se church. Jesus, ele mesmo estabeleceu a igreja, How can we say that we don't need it? como é que a gente pode falar que a gente não precisa? Explain to me. E me explica? Explain to me how we have Christians today that they say, I don't need to go to the church. Me explica por que a gente tem cristãos hoje em dia que falam, não preciso ir para a You igreja. know, we always hear the people who say, I can be church by myself. A gente sempre escuta as pessoas falando assim, eu posso ser igreja só em mim. Not even grammatically you can say that. Nem gramaticamente você pode The falar word isso. church is plural of people. A palavra igreja significa já plural de And pessoas. Jesus says that he's going to build his church upon him. E Jesus falou que ele vai construir a sua igreja nele. If we say that we don't need the church, Se a gente fica falando que a gente não precisa da we are igreja, saying that we are wiser than a gente está Jesus. falando então que a gente é mais sábio que We are Jesus. saying Jesus didn't know what he was talking Jesus não about. sabia o que ele estava falando. Nah, the church is optional. A igreja é opcional. It's like, do you know those type of people who they never need the instruction manual? Você sabe aquele tipo de pessoa que nunca precisa do manual de instrução? You buy something Você compra uma coisa and you're like, can you put this up for me, e aí please? você fala assim, você pode juntar isso aqui pra mim? And then they're like, I don't need the instructions manual. Ah, eu não preciso do manual de And instrução, they eu sei spend fazer. 5 hours trying to do E aí it fica 5 horas tentando fazer. until they realize that they need the instructions E aí manual. que realiza que precisa realmente do manual We de instrução. recently bought these new drums, which you have to pray over this, by the way. A gente comprou essa bateria nova recentemente. And my helpers to put this together were Henrique and Big Arthur. E aqueles que me ajudaram foram o Rick e o Arthur mais velho. Arthur mais velho. And then we put everything out E together. aí a gente veio, botou todas as peças juntas. And they were like, let's start building it. E aí eles, vamos começar a construir. And then they were looking at the pieces, trying to figure out how they fit into each E aí eles other. ficaram olhando para as peças, como é que as peças vão se encaixar. And I looked at them and said, here's the instruction Eu falei manual, assim, aqui guys. que é o manual. And they said, we don't need Eu that. não preciso do manual. And I was there with them with the instruction. I said, you are going to follow the Eu falei, instruction você manual vai- because I don't want this to fall apart in the middle of Vamos the seguir o worship. manual, porque eu não quero que a bateria caia no meio do louvor. The instruction manual is necessary if you want to get it right. O manual de instrução é importante se a gente quer fazer And certo. Jesus gave us the church because we need it as well. E Jesus nos deu a igreja porque nós também precisamos. Our personal relationship with Jesus is the most important thing. O nosso relacionamento pessoal com Jesus é o mais importante. But it does not diminish
the importance of the church. Mas não diminui a importância da Do igreja. you understand this concept? Você entende isso? Many people think that if we say we need the church, Muitas pessoas pensam que se a gente fala que a gente precisa da we are igreja, saying that it's more important than our relationship with Jesus. a gente está falando que é mais importante do que o nosso relacionamento com It has nothing Jesus. to do with E não that. tem nada a ver We com need isso. to have our personal Nós relationship with precisamos ter o Jesus. nosso relacionamento pessoal com Jesus. But that does not mean that we don't need the church. Mas isso também não significa que nós não precisamos da igreja. When we look at the New Testament, Quando a gente olha para o Novo Testamento, there are no Christians without não churches. tinha cristãos sem igreja. The letters that Paul sent, who did he send them to? As cartas que Paulo mandava, para quem que ele mandava? To who? To the Para as churches. igrejas. And then you might look at me and you might say, well, but he sends a letter to Titus. Mas aí talvez você olhe para mim e fale assim, mas ele também mandou para Tito. Who was Titus? Quem era Tito? What was his job? Qual era o trabalho de Tito? Or Timothy, guys. Olha, Timóteo. Gotta read more your Bible first Temos week. que ler a igreja. Vamos ter que Timothy ler a and igreja. Temos Titus, que ler a Bíblia. they were overseers of churches. Eles eram aqueles que supervisionavam, líderes da igreja. And then Paul sent a letter to one guy named Philemon. E aí Paulo mandou a carta para um homem chamado Filemão. And then you say, see, that guy was not necessarily a part of church. E aí você olha e fala assim, mas ele não era necessário na igreja. If you start reading Se Philemon, você começa a ler Filemão, the letter was to him. a carta era para ele. But it starts to the church that gathers. Mas aí começa para a igreja que se reúne. The truth is that there is no unchurched people in the New A Testament. verdade é que não tem desigrejado no Novo Martin Testamento. Luther, the one who did the whole Christian Reformation, Martim Lutero, aquele que fez toda a reforma protestante. he says, outside this Christian church, there is no salvation or forgiveness of sins. Ele diz que fora da igreja cristã não há perdão de pecados. And it's a difficult saying. E é uma coisa difícil Yeah, he de falar. said that. Do you know why he said that? Você sabe por que ele falou Because isso? of course that Jesus is the one who forgives. Porque a gente sabe que Jesus é aquele que Jesus is the perdoa. one who cleanses us. Jesus é aquele que nos limpa. But if you can explain to me how a Christian can remain strong without the church, I'll give it to you. Mas se você pode explicar para mim como um cristão fica firme e forte sem a igreja, você me fala. Explain to me. How does a explica. Christian stay strong in their faith without the church? Como um cristão pode permanecer firme na sua How fé does a sem Christian igreja? stay strong without learning the Bible? Como um cristão pode ficar firme Without na the fé sem ler a fellowship that we Bíblia, have together? sem a comunhão que temos? It is impossible. É impossível. That is why Jesus established the church. E é por isso que Jesus estabeleceu a The igreja. church is our spiritual nourishment. A igreja é o nosso alimento espiritual. So you ask me, Pastor, why is it a discipline? E aí você pode me perguntar, pastor, por que é uma disciplina? Why then does the church help me grow in Christ? Por que a igreja me ajuda a crescer em Cristo? Let's read 1 Peter chapter 2. Vamos ler 1 Pedro 2, 4 a 5. As you come to him, the living stone, rejected by humans but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. À medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. The church is where we become Christ-like. A igreja é o lugar que nós tornamos aprendemos a parecidos com ser Cristo. como Cristo. Our goal as Christians O nosso objetivo como cristãos is to be Christ-like. é a gente se parecer com And we've Cristo. talked about this a bunch of times E here nós at já falamos church. sobre isso Our várias goal vezes is aqui na not to be igreja. rich. O nosso objetivo não é ser rico. Our goal is not to be the happiest people on O earth. nosso objetivo não é ser as pessoas mais As alegres do children mundo. of God, our goal is to get to heaven and be Christ-like. Como filhos de Deus, o nosso objetivo é ir para o céu e sermos And parecidos com that is why we're Cristo. talking about spiritual E é por discipline. isso que nós estamos falando sobre disciplinas Because we need espirituais. practice for Porque that. a gente precisa de prática We para need isso. determination to A do gente these precisa de things. determinação para isso. And Peter starts calling Jesus. Look how interesting. The same Peter that we read the first verse. E Pedro começa falando para Jesus, o mesmo Pedro que a gente leu no primeiro He versículo. looks at Jesus and he says, he, the living stone. Ele olha para Jesus e fala, ele é a pedra viva. The Jesus is our cornerstone, the one who is the foundation of the church. E ele fala que Jesus é a pedra angular, a fundação da And igreja. Peter is saying that you and I, we are being built into a spiritual house. E Pedro está falando que nós somos aqueles que estamos construindo uma casa espiritual. But he's talking about this now. Mas ele está falando sobre isso We are agora. building a spiritual house here Nós on estamos earth. construindo uma casa espiritual aqui na terra. Paul in another verse he says that we as church we are joined together. Paulo, em outro versículo, ele fala que nós, como igreja, nós estamos juntos, ligados We juntos. need each other in Nós fellowship. precisamos de um do outro em comunhão. And then when we go back to 2 Peter, why do we need all of this? E quando a gente volta para 2 Pedro, por que nós precisamos disso tudo? Why are we being
built into the spiritual house Porque nós estamos sendo construídos nessa casa espiritual to be a holy priesthood, para que a gente possa ser um sacerdócio santo. to be separated to God. Para que a gente possa ser separado para Deus. The priests, when you look at the Old Testament, O sacerdote, quando a gente olhava para o Antigo Testamento, they were the ones responsible for the worship, eles eram aqueles que eram responsáveis pelo louvor, sacrificing, making sure everything was pelo clean. sacrifício, pelo verificar que estava tudo certo. They were the ones who made sure that worship to God was great. Eles eram aqueles que tinham que dar certeza que o louvor a Deus estava certo. And they were separated from the people. E eles eram separados do povo. There were different rules for them. Havia outras regras para eles. They had their jobs, they separated their whole lives to God. O trabalho deles era separar completamente a And vida what inteira para Deus. Peter is saying is that you and I today, E o que Pedro está falando é que eu e você hoje, we're also being separated to God. nós também estamos sendo separados para Deus. That means growing in godliness, Que significa crescer em santidade. growing in holiness. Crescer em piedade. So when we come together as church, Então, quando a gente se junta como we are igreja, pursuing being holy. nós precisamos buscar a santidade, a We are piedade. pursuing to be different from the world. Nós precisamos buscar sermos diferentes do mundo. People need to look at us in here As pessoas precisam olhar pra gente aqui and wonder, why are we different? e realmente se questionar por que somos diferentes. What is so different about these people O who que come é tão together? diferente dessas pessoas que se juntam? We are called to be different from everyone, just like the priests were called to be Nós somos different. chamados para sermos diferentes de todo mundo, assim como o sacerdote também era chamado para And ser the question diferente. remains, E a pergunta permanece. how can we try to be Christ-like Como é que a gente pode se parecer com Cristo? apart from the church that Christ himself established? Longe da igreja que Jesus mesmo estabeleceu. We want to be like Christ, A gente quer parecer com Jesus, but we don't want to do what he told us to do. mas a gente não quer fazer o que ele falou pra gente fazer. The church is our holiness gym. A igreja é como se fosse uma academia Da santidade. da santidade. We train here A gente treina aqui to be Christ-like out there. para que a gente possa se permanecer e parecer com Cristo fora daqui. We learn in here A gente aprende aqui so that we can live every single day like a holy priesthood. para que a gente possa viver cada dia, todos os dias, como um sacerdócio When we santo. come together as church, Quando a gente se vem junto e se reúne como and igreja, as we learn, e quando a gente aprende, and as we live, enquanto a gente vive, everything that we experience here tudo que a together gente experimenta aqui juntos has to reflect on the rest of our tem lives. que refletir no resto da nossa vida. Has to reflect on our Monday through Tem que Saturday. refletir de segunda a sábado. And that is why we always encourage you guys E é por isso que a gente sempre encoraja to, after the vocês service, que depois da igreja, look at your spouse para você olhar para o seu cônige, and ask them, what did you learn from falar the assim, o que message você aprendeu today? da mensagem hoje? Do you do that? Você faz isso. If you don't have your spouse here, do you talk to your kids Você não about tem um it? cônjuge, você conversa com seus filhos. Do you ask your kids, hey, what did you learn today in the O class? que você aprendeu hoje na aula? Don't be mistaken, you know how hard the teachers work because many of you are teachers as well. Vocês sabem quantos professores aqui trabalham duro, porque muitos de vocês também são professores. Because what we are doing here is we're training. Porque o que a gente está fazendo aqui é treinar. If we just come here and you're just listening to me and then you're not going to work on any spiritual Se discipline, você vem pra cá, só me escuta e não trabalha nas disciplinas espirituais, go to the beach. vai pra I praia. don't know, eat, sleep Não sei, in. dorme mais I pouco. always say this because if you're here and you don't want to change and you don't want to pursue holiness, it's useless. E eu sempre falo isso aqui, porque se você tá aqui e não quer mudar, não quer buscar a santidade, não tem Because what motivo. Peter is saying is that each one of us, Porque o que o Pedro tá falando é que cada um de nós, we are a part of it. Each one of us is a rock in the que church. cada um de nós somos pedras na And then we are igreja. all building the church here on earth E todos nós together. estamos construindo a igreja aqui juntos. We build Fronteira West Palm Beach together, A each gente one of us. constrói a fronteira West Palm Beach juntos, And cada um now de we're going to build nós. Fronteira Orlando E agora nós together. vamos construir fronteira Orlando And juntos. together we e, grow in holiness. E juntos nós precisamos crescer em santidade. Together we grow to be more E Christ-like. juntos nós precisamos crescer e se parecer com Cristo. That is the goal of the church. Esse é o objetivo da igreja. So as you come into the church, Então, ao vir à igreja, when was the last time that you prayed, God, teach me to be more like you? qual foi a última vez que você, ao vir para a igreja, você orou ao Senhor e pediu, Senhor, me ajuda a parecer Or contigo? maybe pray to him and said, Lord, speak to me through the Ou message. talvez orar, Senhor, fala comigo hoje através da mensagem. God, help me learn to be more like you. Senhor, me ajuda a ficar mais parecido contigo. God, show me what I have to change. Senhor, me mostra o que eu preciso mudar. These are all difficult prayers. Essas são orações difíceis de Because fazer. it takes strength and determination in order to Porque change. você precisa de força e determinação para a gente mudar. It's not easy for us to be Christ-like. Não é fácil para a gente se parecer com Cristo. But that is why the church is also the place Mas é- where we are Mas strengthened. é por isso que a igreja também é o lugar que a gente se fortalece. Sometimes we come to church Muitas vezes a gente vem para a igreja and
all that is on our E minds tudo que tá na nossa mente is God help me. é Senhor, me ajuda. I don't know if you have those days. Eu não sei se você tem esses dias. You come to church, I know that I have those days. Eu sei que eu tenho esses dias. I come to church, Eu venho pra igreja and sometimes I'm trying to pray. e às vezes eu tô tentando orar. And I say, God, I'm sorry, but everything I can say right now is help me. E eu falo assim, Senhor, me desculpa, tudo que eu consigo falar agora é me ajuda. Lord, everything that I can say right now is, Lord, have mercy. Senhor, tudo que eu consigo falar agora é, Senhor, tem There are misericórdia. days that we come in here and we are feeling depleted. Tem dias que a gente vem pra cá e a gente se sente triste, Vazio. vazio. We come to church with worries. A gente vem pra igreja com preocupações. Sometimes we come with questions more than anything else. Muitas vezes a gente vem com perguntas a mais do que qualquer outra coisa. And that is okay. E tá tudo bem. That is normal. Isso é normal. Because this is the place where God is going to give us the strength to keep on Porque going. esse é o lugar que Deus vai nos fortalecer pra gente continuar. This is where we encourage one another to keep on pursuing Esse é o lugar towards que devemos heaven. encorajar uns aos outros para que a gente continue em direção aos céus. In Hebrews chapter 10, and I love this verse, and you guys have heard me saying this 2,000 Em times. Hebreus 10, eu amo esse versículo, vocês já ouviram eu ler aqui várias vezes. The author of Hebrews writes, "Let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching." Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo, agora que vocês veem aproximar-se o dia. I love how since the beginning, since the early church, Eu amo que desde o começo, desde a igreja primitiva, there are already people who are not meeting together. já tinham pessoas que não gostavam de There ir, are não se already people reuniam. who didn't appreciate the church. Já tinham pessoas que não apreciavam a igreja. And the author of Hebrews is saying, listen, don't do like these E people. o autor de Hebreu está falando, olha, não faça que nem essas pessoas. But I love how he talks about meeting together and not giving up meeting together. Mas eu amo como ele fala sobre a gente não desistir de se reunir. But not just because it's a checklist. Mas não só porque é um checklist. He's not just saying that it's a to-do list. Não é só porque é algo que tem que fazer. I was seeing a Reels one of these days. Eu tava vendo um Reels esses dias. Because now the church has social media, now I have to see social Porque media agora que a again. igreja está nas redes sociais, agora eu tenho que ver rede social de novo. And then I remember why I quit social E aí eu media. lembrei por que na verdade eu desisti da rede social. But I saw funny Reels this week. Mas eu tava vendo coisas engraçadas essa semana. And it was, you know how, well, here at church, we're here for hours after the service. Aqui na igreja a gente fica por horas depois do culto. But you know how some churches, there are some people who they just leave the church, right? Mas The você sabe service que is tem- gone and they just leave, they Que disappear. mas você sabe aquelas pessoas que tem nas igrejas que acaba o culto já vai desaparecendo. And then it was a Reels making fun of E aí this. era um vídeo fazendo brincadeira sobre isso. And then I saw a comment from a person who said, E aí eu vi um comentário de uma pessoa que disse: I hate staying in the church after service. ai, eu odeio ficar na igreja depois do culto. And then everybody went in and was like, your church must suck. E aí eu falei, nossa, essa igreja deve ser muito Oh, ruim. you're not being a real Christian. Você não tá sendo um cristão And de everybody verdade. was saying, I love being at my E aí church. todo mundo falando, eu amo ficar na minha igreja. And there was just, social media problems. E aí aquele problema de rede social. But it reminded me of how special it is when we come together. Mas aí me lembrou de quão especial é quando nós estamos juntos. Because the author of Hebrews, Porque o autor de Hebreus, he's not telling us to meet together because we have to meet ele together. não tá falando pra gente se reunir porque a gente tem que se reunir. He's saying meet together so we can encourage one Ele tá another. falando, se reúnam para que vocês possam se encorajar. Meet together so you can seek God Se together. reúnam para que vocês possam ver Deus juntos. So you can worship God Para que vocês together. possam louvar a Deus juntos. So that your relationships with the people from the church Para que seu relacionamento com as pessoas da igreja may guide everyone towards being more towards guie Christ. a todos para serem mais parecidos com Cristo. Our relationships in the Os church nossos relacionamentos na igreja, are supposed to make us closer to God. eles eram para que a gente se aproximasse mais de Deus. And then I'll ask you a question. E aí eu vou te perguntar, Service is done. o culto acabou. Coffee break. Hora do Or coffee we break. go out to eat like we're gonna do E today. hoje nós vamos sair para comer como nós vamos fazer. The conversations we have, As conversas que nós temos, do they build upon what we learned? elas são conversas que nos ajudam a crescer com aquilo que a gente aprendeu? Are they good conversations? São conversas boas? Do we encourage one A gente se another? encoraja? Or during coffee break we say all types of things that you would never say in the middle of a Ou em service? coffee break você diz coisas que você nunca diria no meio de um culto. Because sometimes we think that the holy part is 10:30 to noon. Porque às vezes a gente acha que o lugar santo, que a hora santa é de 10h30 a meio-dia. And I'm gonna be very transparent. Me and Pastor Pamela were talking about it this week. I'm sorry, I'm gonna tell E them. você é bem transparente. Eu e a pastora Palma estava falando sobre isso essa semana. We're saying sometimes we go to coffee break, A gente fala que às vezes a gente vai pro coffee break we hear things, e a gente escuta coisas and we're like, what was the purpose of the e a service? gente pensa, gente, qual foi o propósito do culto? It feels like it went in for 1 year,
went out the other. Parece que entra num ouvido e sai do outro. Awful conversations, Conversas ruins. awful topics. Tópicos ruins. Is this encouraging one another? Isso encoraja uns aos outros. Is this good for us to be built upon our faith? Isso é bom para que a gente possa ser mais The firme na nossa author of fé. Hebrews is saying, encourage one O autor another de Hebreus fala, encorajem uns aos Help outros. one another. Ajudem uns aos because the outros. day is coming. Porque o dia está vindo. The day that Jesus is coming back for his church is very O close. dia que Jesus vai vir buscar a sua igreja está muito And he's perto. saying, you better help each other get to heaven. Vocês precisam se ajudar a chegar no Are our céu. conversations here at church helping other people? As conversas que nós temos aqui na igreja estão ajudando uns aos outros. Is gossip helping other people in the Fofoca church? ajuda pessoas na igreja. Because don't forget, even though it's coffee break, Porque não esquece, por mais que seja coffee where break, 2 or 3 are gathered, there God onde is um with ou us. dois se reúnem, Deus está conosco. God is here with us right now. Deus está conosco nesse momento. God has been with us since we were here rehearsing. Deus está conosco desde que a gente estava aqui ensaiando He pro will culto. be at Oliver and Rafa's place today as we meet in Orlando. Deus vai estar conosco hoje na casa do Oliver e da Rafa So quando a how gente are estiver we com fronteira Orlando. how are we encouraging one Então, another? como é que a gente pode se encorajar mais? As church, how are we helping one another get closer to God? Como igreja, como é que a gente pode se ajudar a ficar mais perto de Deus? Sometimes this happens so much. We go and we have a conversation with someone, Muitas vezes isso acontece muito, a gente tem uma conversa com alguém and then 2 weeks later, e aí 2 semanas the depois person comes back to us a pessoa volta pra gente. and says, "But pastors, this person from the church told me this, and that." Mas pastor, a pessoa da igreja falou pra fazer isso. And it's completely anti-biblical. E é completamente We antibíblico. don't find that in the Bible. A gente não encontra isso Where na is the Bíblia. encouragement? Aonde é que está o We encorajamento? don't preach our opinions. A gente não prega as nossas We opiniões. encourage based on what the Word of God A gente says. encoraja de acordo com o que está na palavra And do Peter, he's Senhor. saying that we present ourselves as spiritual E sacrifices. Pedro fala que nós precisamos nos apresentar como um sacrifício espiritual. He's saying that as we come in here, Que ao virmos aqui, we sacrifice many of our a gente desires, sacrifica muitos desejos. many of our dreams. A gente sacrifica We are sonhos. sacrificing ourselves A gente precisa sacrificar a nós in order to mesmos please Him. para que a gente possa And the agradar ao truth is Senhor. that there is something different when we come together to worship E a God. verdade é que tem algo diferente quando a gente se reúne para louvar ao Senhor. I can and I should worship God every day and all the time. Eu posso e eu devo louvar ao Senhor todos os dias e a todo momento. But when we come together Mas quando a gente se reúne, and we are worshiping quando together, a gente louva junto, I don't know about you, but it moves me. eu não sei você, mas move comigo. I am strengthened and I am encouraged when I see people Eu worshiping. sou encorajado quando eu vejo vocês louvando. I come to church and I am strengthened by God. Eu sou encorajado por Deus. And He renews my strength. Quando eu venho à igreja, Ele renova as minhas But I forças. am also strengthened by you Mas eu guys. também sou fortalecido por vocês. When I look at Susie and Simone, Quando eu vejo Suzy e Simoni, who prayed for years for their quando husbands, oravam anos e anos pelos seus maridos, their determination to persist encourages a me. determinação que elas tiveram de permanecer me encoraja. And so many others who are still here at church, like E Johnny, quando muitos outros aqui na igreja, como a Dione, and they are still praying for their que eles families, estão orando pelas and they famílias do not give up, e não desistem, that should encourage all of isso us. deve encorajar a todos nós. I look at our front junior teachers. Eu olho para os professores do Front Júnior I am admired and encouraged by their e determination eu to serve. admiro a Eu sou força que eles encorajado têm e admirado pela persistência de vocês de não desistir. de ensinar. Because it's difficult. Porque é difícil. But when I look at you guys and you prepare a whole class, Quando eu olho para vocês e vejo que vocês prepararam uma aula sometimes you inteira, don't know how many kids are going to show up. vocês não sabem nem quantas crianças vai ter. You don't know if they're going to behave. Não sabem nem se vão se comportar. But you come in here, you Mas prepare vocês the vêm, best class. preparam a melhor And aula. I am encouraged by your E determination eu to sou serve. encorajado pela determinação que vocês têm de servir. When I look at the way that the church embraced Simone and Ali, Quando eu- Mariah and Quando Dani, eu vi como a igreja abraçou a Simone, o Ali, a Dani e a Mariah, I don't think they have been here for even a year. eu acho que eles não estiveram aqui nem por um ano. And it ainda. feels like they've been with us since the beginning of E the parece que church. estão com a gente desde o começo da It's igreja. a determination that we have as a church to love each É a other. determinação que nós, como igreja, como todo, temos que ter de amar uns aos outros. This is what church is. Isso que é a igreja. Our faith in Jesus is strengthened together. A nossa fé em Jesus precisa ser That fortalecida is why the author of juntos. Hebrews is saying, don't stop meeting É por isso que o together. autor de Hebreus está falando, não deixe de se reunir. If you give up on the church, you are not going to make Se it. você desistir da igreja, você não vai conseguir. You need your brothers and your sisters to encourage you to Você persist. precisa das suas irmãs e irmãos para se encorajarem a permanecer. I know that many of you have talked amongst yourselves. Eu sei que muitos de vocês falam entre si. And many times you have said, I don't think I can still be faithful to God. E às vezes fala, eu não sei se eu consigo I permanecer feel fiel like a giving Deus. up. Eu acho que eu estou I desistindo. feel like kicking the bucket. Eu acho que eu vou chutar o balde. But many times a brother or sister comes and says, don't do that. Mas o irmão e uma irmã falam, não faz isso. I will pray for
you. Eu vou orar por você. There is still hope for your life. Ainda há esperança. There is still hope for your family. Ainda há esperança para sua And família. that is the encouragement that helps us to keep on E going in esse é o our faith. encorajamento que nos ajuda a permanecer na nossa fé. God gives us strength as we pursue Him. Deus nos dá força quando a gente busca Ele. But in the church, we also find strength in each other. Mas na igreja nós também encontramos força uns The nos more we outros. come, the more we are in Quanto fellowship, mais a gente vem, quanto mais comunhão a gente the tem, more we are persistent in our faith. quanto mais a gente consegue permanecer na nossa fé. Because in the end, Porque no final, the truth is that church is family. a verdade é que a igreja é família. There's no better way to call church Não than tem family. melhor forma de chamar a igreja They do que always call família. themselves brothers and Eles sisters. sempre se chamavam irmãos e irmãs. The Bible says that we are co-heirs. A Bíblia fala que nós somos co-herdeiros. That means that we all are going to share an inheritance in Que heaven. nós vamos sim partilhar de uma herança no céu. And the good thing is that there's not going to be a family fight over this E o inheritance. bom é que a gente não vai ter briga de família por essa herança. There is enough for Tem everyone. o suficiente para todo mundo. But you guys know how here at church we call each other Fronteira family. Mas vocês sabem que aqui na igreja, por exemplo, a gente se chama de família fronteira. It started randomly E começou de uma forma aleatória. because people do feel like they are in a family. Porque as pessoas realmente se sentem numa família. But it's not just us. Mas não é só a gente. Every church is called for that. Toda a igreja é chamada para ser Every família. church is called to be a family. Toda a igreja é chamada para ser família. They are all called to be a home. Todos eles são chamados para ser uma In casa. Ephesians chapter 2, look what Paul writes. Efésios 2, olha o que Paulo escreve. Consequently, that means after you accept Christ, E ele começa falando, portanto, depois de aceitar Jesus, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Here, Paul calls us foreigners and aliens. Aqui Paulo nos chama de estrangeiros nem And forasteiros. he's saying that we all who are immigrants, we all know what that means. Imigrantes, a gente sabe o que isso significa. And back in those times, E naquele tempo, a foreigner was a person who had no rights. o estrangeiro era aquele que não tinha nenhum direito. Zero rights. Zero He was direitos. not a part of the country. Não era parte do país. An alien, Um forasteiro, he had privileges like neighbors, ele tinha privilégios como vizinhos, but they did not have the full protection of the mas não government. tinha total proteção do And what governo. Paul is saying is, after Christ, E o que Paulo está falando é que depois de Cristo, we are citizens. nós somos cidadãos. We have all the Nós benefits. temos todos os We have all the benefícios. benefits of being part of the family of Nós God. temos todos os benefícios de sermos parte da família de And what he's Deus. saying that is now in E o Christ, que ele está falando é que agora em we Cristo, form a new family. nós formamos uma nova It's família. God's É a household. casa de Deus. What a privilege it Que is. privilégio I don't que know é. if you love your family, if you have a destructured Eu não sei family. se você ama a sua casa, sua família, ou se você teve uma família difícil. But the truth is that now you are part of a brand new Mas a family. verdade é que agora você tem uma nova família. God's family. A família de Deus. And family is commitment. E família é comprometimento. Can you be married and not live in the same house as your spouse? Você pode ser casado e não morar na mesma casa que Can seu you? marido ou I'm com sua asking if you esposa? can. Can you do that? Estou perguntando se pode. Can you see your spouse once a week? Você pode ver o seu cônjuge só uma vez por semana? You can. You Você can. It's pode. optional. Você pode, é opcional. Is your marriage gonna last? O seu casamento vai durar? Try spending 10 years married and seeing them once a week. Tenta passar aí 10 anos casado e só ver a pessoa uma vez por semana. Can you do that? Você pode fazer It's isso? impossible. É impossível. Unless you already hate your spouse. Só se você odiar seu marido. And then you're ou already sua glad esposa. that you only see them once a week. E aí você tá feliz que você só vê uma vez ou fala uma vez só por semana. But if you love your spouse, Mas se você ama seu you want to see cônjuge, them every day. você quer ver todo You want to dia. be with them. Você quer estar com o cônjuge todo dia. We may say we are A gente Christians, pode falar que a gente é crente. and the church is the bride of Christ. E a igreja é a noiva de Cristo. But without the discipline of coming to Mas church, sem a disciplina de vir à igreja, we are going to be weak. nós vamos ficar fracos. The marriage is not going to O last. casamento não vai durar. So if you're a member of this church, Então, se você é membro dessa igreja, be committed to it. esteja I comprometido. know you love the Eu church. sei que vocês amam a I igreja. know you like the Eu church. sei que você gosta da I have igreja. no doubts. I'm 100% sure you'll not come on a Sunday morning to listen to me if you didn't like the church. Eu não tenho dúvida que você não estaria aqui no domingo de manhã se você não gostasse da igreja. But it's not enough many times to just like. Mas não é o suficiente só gostar. Love doesn't solve all the problems. Amar também não soluciona todos os Be problemas. committed to your church. Seja comprometido à sua igreja. Serve your church. Sirva a sua We don't have igreja. time, but Paul, he talks about how we are one body.
Nós não temos tempo, mas Paulo fala sobre sermos um só corpo. And how each one of us has a different E function. como cada um aqui tem diferentes How funções. each one of us helps in a different way. Como cada um de nós ajuda How de each diferentes one of us formas. plays a different role in the Cada um de church. nós tem um papel diferente. And my question is, what is your role? E a minha pergunta é, qual tem sido o seu papel? What is the role that you have been playing in this Qual o church? papel que você tem nessa igreja? Because we are all called to serve. Porque todos nós somos chamados There para are servir. no Christians who are not called to serve. Não tem nenhum cristão que não seja There are chamado no para Christians servir. who are exempt from Não tem serving. nenhum cristão que não precisa servir. So see how you can serve. Então veja como pode servir. You don't know how to start? Talk to us. Você não sabe como começar? Fale conosco. Brianna, one of these days after the service, Brianna, esses dias depois do culto, as soon as I stepped down from the stage, assim que eu saí do palco, Brianna called me and she said, a Brianna me falou, how can I serve? como é que eu posso I want servir? to be more involved. Eu quero estar mais envolvida. And immediately I said, front junior. E imediatamente eu falei, Front Júnior. And the computer. E o computador. You know, we always throw people to the front A junior. gente sempre Like, coloca go to pessoas the do Front kids. Júnior, Simone. Simoni's there crying already. Simone já tá aqui chorando. But that's church. We commit to it and we serve. Mas é verdade, igreja é isso. A gente se compromete, a gente And serve. just like family, E assim como família. in church we have misunderstandings. Em igreja, muitas vezes vamos ter desentendimentos. Sometimes we're not always going to agree on everyone. Às vezes não vamos concordar com todo mundo. Sometimes someone is going to do something and you're not going to like. Às vezes uma pessoa vai fazer algo e você não vai gostar. Sometimes families need to sit down and talk. Às vezes famílias precisam sentar juntas e conversar. But do we give up on the family we Mas a love? gente desiste da família que a gente ama? Do we give up that easily? A gente desiste facilmente de I família? didn't like what pastor did. Eu não gostei do que o pastor fez. I didn't like what pastor said. Eu não gostei do que o pastor falou. Welcome, join the line, guys. Seja bem-vindo à linha, gente. I'm gonna à leave. fila. I'm gonna leave the church because I'm unhappy. Eu vou sair da igreja porque eu estou infeliz. Have you been blessed in this church? Você já foi abençoado nessa igreja? Has your family been A blessed sua in this família já foi church? abençoada nessa Has igreja? anyone ever truly wronged done you? Quem é que... Alguém aqui verdadeiramente fez algum mal para você? No one has done this. Ninguém fez. So be committed to your Então seja family. comprometido com a sua família. Because one thing you can be sure of. Porque uma coisa você pode ter And certeza. again, I'm talking to our church E mais uma family. vez, eu tô falando agora da nossa Me família. and Pastor Pamela, we will never give up on Eu e a you. pastora Pamela não vamos nunca desistir de Never. vocês. Nunca. You may hate us, Você pode nos odiar. but as long as you're a member of this church, Mas enquanto você for membro we dessa are going to igreja, be praying for nós you. vamos estar orando por We are going você. to be loving you. Nós vamos estar te We're going to amando. do our best to Nós help vamos fazer o you. nosso melhor para te ajudar. Many times people tell us, "Hi, Pastor, I have this problem, but I don't want to bother you." Muitas vezes as pessoas vêm e falam assim, eu tenho esse problema, pastores, mas eu não quero atrapalhar. It's never a bother. Nunca é um incômodo. It's the privilege of our É o lives. privilégio das nossas It's what we vidas. love the most É o que a doing. gente mais ama fazer. I would much rather be talking to you guys than being on a work meeting. Eu prefiro muito mais estar conversando com vocês do que estar numa reunião de And we trabalho. love seeing each one of you grow in E a Christ-likeness. gente ama ver cada um de vocês crescendo Seeing each em of the Deus. families grow and be changed. A família que vai crescendo e vai So se many mudando. families that we have seen transformed Tantas here. famílias que nós vemos transformadas So you can aqui. count on me and Pastor Então você Pamela. pode contar comigo com a pastora To Pamela teach. para ensinar, Many times to rebuke, muitas vezes para corrigir, but also to love. mas também para amar. Sometimes we're going to carry you. Às vezes nós vamos ter que te carregar. If you need to be carried and we can't carry you, we are going to. Se mesmo que você acha que não precisa ser carregado e você precisa, nós vamos carregar. Many times we're going to be there to cry together Às with vezes nós you. vamos estar lá para chorarmos To juntos, celebrate para together. celebrar I juntos. will never forget the day that Susie called me. Susie and Carlinhos called us as soon as they got their green Eu card. nunca vou esquecer o dia que a Suzy e o Carlinhos ligaram assim que eles pegaram o green card. And I was in the office. E eu estava no trabalho. I was in the middle of a E meeting. eu estava no meio de uma reunião. And then I saw Susie's FaceTime call. E aí eu vi a chamada da Suzy de FaceTime. I stopped the meeting. Eu parei a I said, reunião I de have to trabalho. take this. Eu falei, eu preciso de uma I emergência. got the phone. E aí eu peguei o telefone. And then Susie and Carlinhos were there. They E were a Suzy e o crying. Carlinhos estavam lá e eles estavam chorando. And then I started crying in the middle of my E aí eu work. comecei a chorar no meio do trabalho. And then after we prayed, E aí depois nós I oramos. had to explain everything that was happening E in eu the tive que meeting. explicar o que estava acontecendo. But that's what church Mas is. isso aqui é ser igreja. We hold each other together. A gente se une juntos. A We are gente permanece joined juntos. together into one family. A gente fica unidos numa só família. I love the invisible church. Eu amo a igreja invisível. The invisible church, when I go to any other country. Sempre quando eu vou em qualquer outro país. For example, a couple of weeks ago, I was in a different church in Dominican Republic. Algumas semanas atrás eu estava numa igreja diferente na República Dominicana. In August, I'm going to be in a different church in Costa Rica and a different church in Em Bolivia. agosto eu vou estar numa igreja diferente na Costa Rica e em Bolívia. And of course, I love being with the invisible church. E é claro que eu amo estar na igreja invisível. But there's nothing like my church. Mas não tem nada como a minha igreja. I love our church here in Eu West amo Palm a nossa Beach. igreja aqui em West I Palm Beach. love the fellowship that we have. Eu amo a comunhão que nós temos. I love seeing what God does in our lives Eu amo ver together. o que Deus faz na nossa vida The juntos. transformations that we have A together. transformação que nós The temos juntos. blessings that God As gives us bênçãos que Deus together. nos dá juntos. But more than loving it, Mas mais do que amar. I'm committed to it. Eu estou comprometido. I'm committed to this Eu church. sou comprometido a essa And I igreja. know you may say, yeah, you're the pastor, E talvez obviously. você pense assim, mas você é o pastor, óbvio. But that is a call for all of us Mas esse é um chamado para todos to be nós. committed to
to the place where you are para rooted estarmos in. comprometidos com o lugar que você está So enraizado. this morning, I urge you. Então, nessa manhã, eu te peço. Eu te imploro. Eu te That's imploro. what the word is. Don't just like your church. Não só goste da sua Don't just igreja. love your Não church. só ame a sua but be igreja. committed to your Mas seja church. comprometido à sua Go igreja. all in. Vá com tudo. Because the church is God's special plan Porque for a us. igreja é o plano especial de Deus para nós. The church is God's gift for us on this earth. Deus é o presente que Deus. A igreja é o presente que Deus deu para nós nessa terra. And the truth is that in one sense, the church is eternal. E em um sentido, a igreja é eterna. The mission of the church started all the way back in Genesis. A missão da igreja começou lá em With Gênesis. God's plan to redeem humanity Com o plano de Deus de redimir a and humanidade gather a people for himself. e reunir pessoas para Ele. The mission that we have as a church A missão que nós temos como igreja is not temporary. não é temporária. What we do together here O que nós fazemos juntos aqui is not temporary. não é temporário. When we come here to worship God, Quando a gente vem aqui louvar a Deus, to lift up our hands, a levantar as to nossas seek His mãos, presence, a buscar a to presença be in dele, fellowship, para estar em comunhão, we're going to do all of this together in heaven. nós vamos fazer tudo isso juntos no céu. What we're doing here, O que nós estamos fazendo aqui, we're going to be doing together nós for vamos estar eternity. fazendo isso juntos no céu, na eternidade. In Revelation 7, the Apostle John writes, Em Apocalipse 7, Apocalipse 9, o apóstolo 7, o 9. apóstolo João diz: After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried out in a loud voice, Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb. Depois disso, olhei e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, em vestes brancas e folhas de palmeira na mão. E eles clamavam em voz alta: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. This scene already looks like our church. Essa cena já aparece na nossa igreja. Different nations, Diferentes nações, different diferentes languages, línguas, different backgrounds. diferentes histórias. But that is exactly what eternity is going E to é, look like. e é exatamente o que a eternidade vai parecer. One day you and I will be worshiping God. Um dia eu e você vamos estar louvando a Deus juntos. But it's not going to be here like we do here. Mas não vai ser como a gente faz aqui. It's going to be face to face. Vai ser a face a One face. day we're going to be before our Um dia Savior. nós vamos estar diante do nosso Salvador. All of us together. Todos nós juntos. But this time without pain, Mas dessa vez sem dor, without arguments. sem argumentos, sem discussões. But while that day doesn't get here, E por quê? Mas enquanto enquanto esse isso dia não não chega, chega, we are here Fronteira West nós Palm somos Beach. Fronteira West Palm Beach. While the day doesn't come when we are to worship God face to Enquanto face, esse dia não chega que vamos adorar a Deus face a face, we are called to be together, nós somos chamados para to estarmos encourage juntos, one another, para encorajarmos uns aos to help outros, each other get to para heaven. ajudar uns aos outros a chegarmos no céu. Church is a taste of heaven. Igreja é uma prova do céu. If you don't like church, Se você não gosta de igreja, you're gonna hate heaven. você vai odiar o céu. Because what we do here Porque o que a gente faz aqui is what we're gonna do for é o que nós eternity. vamos fazer pela Church eternidade. is different. Igreja é diferente. Church is special. Igreja é especial. And that is why I love the E é por church. isso que eu amo a igreja. I had my life transformed in the Eu church. tive minha vida transformada na igreja. That is why I am committed to the E é church. por isso que eu sou comprometido à Because igreja. Jesus established it. Porque Jesus He estabeleceu. said, I would need it. Jesus disse que nós vamos precisar. When we read the letters, we all need our fellowship and our encouragement. Quando a gente lê a carta, a gente fala sobre nossa união, sobre nosso encorajamento. If we want to please God, Se a gente quer agradar a Deus, if we want to pursue se a godliness, gente quer buscar a if santidade, we want to get to heaven, se a gente quer chegar no céu, we cannot do it alone. nós não podemos fazer isso We are sozinhos. pastors, we have masters. Nós somos pastores, temos mestrados, I would never be able to do this alone. mas eu nunca conseguiria fazer isso I sozinho. need the church. Eu preciso da It's igreja. more than loving the church. É mais do que amar a It's knowing igreja, that this is my mas é place. saber que esse é o meu lugar. And this morning, I know that you love it. E nessa manhã eu sei que você ama, But this morning is about commitment. mas nessa manhã é sobre comprometimento. It's about loving your family É sobre amar a sua família and sticking with your e family. ficar com a sua And let me família. make a parenthesis. I'm not asking you never leave the church. That's not what I'm E eu não tô saying. fazendo só um parênteses aqui, eu não tô falando pra você nunca sair da Many igreja. people have come to us and said, I'm going to leave the church. Muitas pessoas já chegaram pra gente e falaram, vamos sair da And igreja. we never begged anyone to E a stay. gente nunca implorou pra ninguém That's ficar. not what this preaching is Não é o about. que essa pregação é sobre. It's about if this is your church. A pregação é sobre se essa é a sua igreja. Like it, Goste, love it, ame, but above all, be committed to mas acima de it. tudo se comprometa. Serve in this place. Sirva nessa casa. The spiritual, when we read the ministerial gifts in the Bible, Quando a gente vê os dons ministeriais they na are for the Bíblia, church. são para a The igreja. spiritual gifts are for the Os church. dons espirituais são para a igreja. So how can you commit to your church? Então como você pode se comprometer com a igreja? Pray for your church. Ore pela sua igreja. Pray for Fronteira West Palm Ore pelo Beach. Fronteira West Palm Now Beach. pray for Fronteira Orlando too. Agora também ore pelo Fronteira Orlando. Since you're a part of Fronteira, pray for all the E countries assim as como você é well. parte do Fronteira, ore por todos os Pray países. for God's E
blessing. Ore pela bênção de Deus. Pray for every time we come together, God's power may be in Ore para here. que toda vez que a gente esteja junto, para que o poder de Deus esteja aqui. Pray for your pastors. We need your Ore pelos prayers. pastores, a gente precisa das suas orações. Pray for your church. Ore pela sua igreja. Invite people. Convide pessoas. If you like the change that you saw in your Se life você in gosta da here, mudança que você teve aqui, extend it to someone else. estenda essa mudança para We're outras not a club, and we're pessoas. going to talk more about this on our last week. Nós não somos um clube, a gente vai falar um pouco mais sobre isso nas And últimas serve your semanas. church. Mas sirva a sua igreja. Ask, how can I serve? Peça, pergunte, como é que eu posso servir? What can I do? O que eu posso fazer? This is what being committed to the church Isso is que é like. ser comprometido. We are committed spiritually by praying. Nós somos comprometidos espiritualmente, orando. We're also committed physically by serving, Mas loving, somos comprometidos também fisicamente, servindo, amando, inviting people, convidando pessoas and doing what we can to bless the place where we are e fazendo blessed. o que a gente pode para abençoar o lugar que a gente é abençoado. The church needs you. A igreja precisa de você. There is no church that is done by people alone. Não tem nenhuma igreja que é feita por uma It's pessoa só. impossible for us to be church by É ourselves. impossível a gente ser igreja sozinho. So if you love your church, Então, se você ama a sua igreja, but this morning you want to be committed to mas it, nessa manhã você quer estar comprometido I com a wanna sua invite you igreja, to stand up eu so quero we can convidar pray você a ficar together. de pé para nós orarmos juntos. and as we pray together, E ao orarmos juntos, we're going to pray first of all for our church, nós vamos orar pela nossa igreja, for God's blessing and His favor in para a our sua midst, bênção e o favor no nosso meio, for us to see miracles in this para que a gente place, possa ver milagres for God's nesse power aqui, to be in para que a our gente possa ver o midst, poder de Deus no nosso meio, for us to grow and be mature, para que a gente possa crescer e so that we amadurecer, can encourage one another, para que a gente possa se encorajar, but for us to be committed to the Lord, mas para que a gente também seja to be comprometido com o committed Senhor, to our church. comprometido com a nossa igreja. Senhor, estamos aqui na Tua presença. Father, we are here in Your E, presence, Senhor, agradecemos, Senhor, and we give You pelo thanks privilégio que nós temos, for Senhor, the de termos, privilege we Senhor, have uma igreja em que o Senhor é o pastor principal. of having a church where You are the main shepherd. Obrigada, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos Thank You for the privilege we de have ter uma igreja que realmente é uma família, of being a Senhor. part of a family that is true, Sentimos o of Teu a church amor that is neste- truly a family. Sentimos o Teu amor neste We feel lugar. Your love in this place. Sentimos a Tua presença We nesse feel Your lugar. presence in here. Quantos milagres o Senhor já So many fez. miracles You have Quantas performed. bênçãos o Senhor So já many derramou. blessings You have poured out. Dias, Senhor Deus, que a gente achava que não ia conseguir dar mais um passo. Days when we thought that we were unable to take O another Senhor step, veio através da Tua You palavra, came through Your word, através de um abraço, through an embrace, através de, Senhor, do Teu Espírito through Your Santo. Holy Spirit. A gente conseguiu permanecer e We were continuar. able to remain and to keep going. Obrigada, Senhor Deus, Thank porque you, não é God, sobre números. Because it's not about numbers. É sobre, Senhor, a colheita que o Senhor vai colher no final. It's about the harvest that you are going to reap Nos in ajuda a ser the uma end. igreja, Senhor, de colheita farta. Help us to be a church with a Nos ajuda a ser uma harvest that is igreja plentiful. que te A agrade. church that pleases Nos ajuda a You. ser uma igreja que realmente alcance o seu coração. Help us to be a church that reaches Your Não heart. estamos aqui procurando We're holofotes. not here seeking Nós the estamos spotlight. aqui procurando, assim como Davi fala, coisas que são maravilhosas demais para We're not nós. seeking, like David says, things that are too great for myself. Estamos procurando, Senhor, aquilo que te agrade. We are seeking what pleases You. Obrigada, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor cuida dessa igreja. Thank You because we know that You take care of this Obrigada que church. o Senhor direciona os nossos passos. Thank You because You guide our steps Quem somos nós, Senhor, Who are we? para que o Senhor venha ao nosso so encontro? that You would come and meet us here. Obrigada porque sentimos a Tua presença toda quinta, Thank You toda because we feel terça, Your toda presence every sexta, todo Tuesday, sábado, Thursday, todo domingo. Fridays, Saturdays, and Sentimos a Tua Sundays. presença nos We cultos. feel Your presence in the E sentimos a Tua services. presença, Senhor, quando estamos juntos We em feel Your comunhão em outro presence when we lugar. are together in fellowship anywhere Obrigada, else. Senhor, pelo privilégio que nós temos Thank You for the privilege we have de termos, Senhor, a Ti, Senhor, como a nossa of cabeça. having You as the head of De the termos o church, Senhor como o centro da nossa as casa. having You as the center of our E nesse house. momento nós te pedimos, continua And in this moment abençoando. we ask You, keep on blessing, Continua, Senhor, guiando. keep on guiding, Continua derramando da Tua keep on presença. pouring out of Your presence, Continua, Senhor, fazendo milagres no nosso keep on meio. performing miracles in our Nos midst. ajuda, Senhor, a nos Help us encorajarmos. to encourage one Nos ajuda a another. amarmos uns aos Help us outros. to love one Nos another. ajuda, Senhor Deus, a sermos cada vez mais unidos. Help us to be more and more united, Independente da idade. regardless of the age, Independente da língua. regardless of the language we Independente speak, de onde a gente vem. regardless of where we come Nos from. ajuda a sermos unidos em Help Ti, us to be Senhor united Deus. in You. Que a tristeza de um seja a tristeza de todos. That one sadness may be the Mas que a sadness of alegria de everyone, seja a alegria but the de rejoicing todos. of one may be the Que a gente rejoicing of celebre everyone. juntos, That we may Senhor. celebrate Que a gente together, chore juntos. that we may cry Mas que together, mesmo no choro, but that even in the a gente tenha crying, certeza que o Senhor está we conosco. may have the assurance that You are with us. Independente do que amanhã, Senhor, nós podemos passar. Regardless of what we're going to experience tomorrow, Sabemos que não estamos sozinhos. we know that we are not Porque o alone, Senhor está conosco. because You are with us, E o Senhor nos deu uma and You família. gave us a family, Para que nos ajude, Senhor, sempre quando chegarmos no céu. so that It will always help us get to Que heaven, nos dias difíceis, Senhor, that on the difficult a gente days, possa ter apoio. we may have support, Que nos dias que a gente se sentir distante, that on the days that we feel que a Sua distant, presença inunde
inunde este May your lugar. presence flood this Que ao place. levantarmos as nossas mãos That as we juntos lift como up our hands igreja, together que o as Senhor church, venha ao nosso may you come to encontro. meet us here. Que ao orarmos, Senhor Deus, que o Senhor se apresente a nós. That as we pray, may you present yourself to Que ao us. partilharmos do pão That as we juntos, share the bread e o Senhor together. sabe que o pão daqui é muito bom. And you know that the bread here is so Que ao good. partilharmos o pão junto, que a gente te glorifique. As we break bread together, may we glorify you. Ah, Senhor, obrigado. Thank you. Obrigado por essa casa de Thank you oração. for this house of prayer. Obrigado por essa casa de Thank you milagres. for this house of miracles. Obrigada pela casa, Senhor, que nós temos para chorar. Thank you for the house we have to A cry. casa que nós temos para se The alegrar. house we have to A rejoice. casa que nós temos para The celebrar. house we have to E celebrate. para louvar ao teu and to nome. worship your Obrigada name. porque o Senhor não nos deixou sozinhos. Thank you because you never left us Quando alone. os discípulos estavam com medo de ficarem When the sozinhos, disciples were afraid of o being Senhor alone, disse que nunca mais estaremos you said that sozinhos, we would Senhor. never be alone O Senhor anymore. está conosco. You are with E o us. Senhor nos deu uma família, And you Senhor. gave us a family. Obrigada, Pai. Thank you, Nos Father. ajuda, Senhor, a nos comprometermos. Help us to commit Nos ajuda a ourselves. amadurecermos neste lugar. Help us to mature in this Nos ajuda place. a darmos o valor que o Senhor quer que a gente dê, Senhor. Help us to give the proper value for Nos this. ajuda a cuidarmos da nossa igreja. Help us to take care of Nos our ajuda a church. amarmos cada vez mais a nossa igreja. Help us to love our Nos church ajuda a more and amarmos more. uns aos Help us outros. to love each Que other. mesmo que haja desentendimentos, Even if there are Senhor, disagreements, nos ajuda, Senhor, a passarmos por help us eles. to go through them. Assim como a igreja primitiva tinha Just as tantos. the early church had Nos so ajuda a many. colocar o Senhor no centro. Help us to put you at the Amar a center. Ti e amar o Loving próximo you como a nós and love mesmos. our neighbors Nos as ajuda a ourselves. perdoarmos. Help us to forgive. Nos ajuda, Senhor, a medirmos as nossas Help us palavras. to measure our words. Nos ajuda, Senhor, a Help us ensinarmos. to teach. Nos ajuda a sermos exemplos. Help us to be examples. Ajuda, Senhor Deus. Help us, God. Todos aqui, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, com as mulheres, Help us os all, homens, God, the women, os the casais, men, as the couples, the crianças. children. Ajuda, Senhor Help Deus. us, Precisamos God. de Ti. We need you. Não temos como fazer igreja sem o Espírito It's Santo. impossible to be church without the Que o Holy Spirit. primordial da Tua igreja That the most important thing seja in your sempre a church direção que o may Teu Espírito Santo always dê. be the guidance that your Holy Spirit will give. Obrigada pelo privilégio que nós temos também de sermos fronteira. Thank you for the privilege we have of being Oramos Fronteira. pela fronteira We daqui. pray for Fronteira here. Oramos pela fronteira que começa We hoje pray em for Fronteira Orlando. that starts today in Oramos, Orlando. Senhor, pela fronteira no We Rio. pray for Fronteira in Rio. Oramos pela fronteira no pray Porto. for fronteira em Porto. Oramos pela fronteira, Senhor Deus, na We pray Alemanha. for Fronteira in Germany. Senhor, a nossa família tem tantas línguas diferentes. God, our family is made up of so many different Mas languages. obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos But de thank you estarmos for the privilege juntos. we have of being De together. sabermos que mesmo, Senhor, aquela pessoa que a gente nunca conheceu Of na knowing that Alemanha ou em even that Portugal ou person no that we never Rio met in Germany, Rio, estava jejuando e they orando were conosco. fasting and praying with us. Obrigada, Senhor. Thank you, God. Só o Senhor pode fazer algo assim. Only you can do something like Obrigada this. pela igreja invisível. Thank you for the invisible Tantos church. irmãos, Senhor. So many brothers Hoje, Senhor, como and missionários sisters que são today perseguidos. as missionaries who are Igrejas persecuted. grandes, igrejas pequenas. Big churches, small churches. Obrigada, Senhor, porque não estamos sozinhos. Thank you because we are not alone. E no céu estaremos And in todos heaven juntos. we'll be all together, louvando ao teu nome. worshiping your face name, a face, Senhor. face to face. Que privilégio. What a privilege. Obrigada por tudo que o Senhor tem Thank feito. you for everything you have been Continua doing. abençoando a tua casa. Keep on blessing your house. Abençoando, Senhor, as nossas vidas. Blessing our lives. Em nome de Jesus nós In Jesus' name we oramos. pray. Amém. Amen. Look to someone next to you, behind you. Olhe para alguém perto de você, atrás de você. Hug them and say, it's so Abraça good essa to be pessoa e church fale, é with muito you. bom ser igreja I com você. love being church Eu amo with ser you. igreja com você. Say, count on me. Conta comigo. Help me to encourage you. Me ajuda a te encorajar. Count on me to encourage you. Conta comigo para te encorajar. Say how good it is to be church. Cara, é tão bom ser igreja. Somos corpo. Tô brincando. Not today, we have to drive. Hoje não, hoje que a gente Hoje a gente tem que dirigir ainda. So, if you can, since we are here all together, Se você puder, já que estamos todos juntos give hands to aqui, whoever is next to dê a mão you. pra pessoa que está perto. Let's pray to finish our service. Vamos orar para terminar o nosso culto. Vamos orar para terminarmos o nosso It's culto. on the live, I'm gonna watch that later. Aí o Ali tá coordenando aí como é que vai dar a mão. Ali's coordinating how we're gonna give hands. Cada um com seu papel. Ah, okay, I'm gonna give hands too since we're all here. Eu também queria dar a mão. Ok. Como? Dá a mão pro Leandro. E eu dou a mão aqui pro Bruno e pra Vanessa. Queridos, vamos orar para terminar o nosso culto. Vamos orar para terminar o nosso culto. Sendo igreja juntos. For us to be church together. God, thank you for this morning. God, thank you for this. Obrigado por essa manhã. Thank you, Lord, for the fellowship that unites us. Obrigado pela comunhão que nos une. Thank you because today is a special day. Obrigado porque hoje é um dia especial. Not just because we are starting Fronteira Orlando, Não só porque estamos começando Fronteira but because Orlando, we are reminded of the power that lies here in West Palm mas Beach with porque, us. Senhor, nós somos lembrados do poder que há aqui também The em West Palm presence that is Beach. here when we meet A together. presença que está aqui quando nós nos Thank reunimos. you, God, because we love
love our church. Obrigada, Senhor, porque nós amamos a nossa What a igreja. gift you have given us. Que presente que o Senhor nos deu. In this moment we ask you for your E blessing. nesse momento nós pedimos a tua bênção. God, we specifically ask for your blessing as we drive to Orlando. Nós especificamente pedimos também a tua bênção, Senhor, para estar conosco May na you estrada guide para our Orlando. cars and put your Que o Senhor angels guie os nossos surrounding us. carros, que o Senhor coloque os seus anjos à nossa May you volta. deliver us from all evil. Que o Senhor nos livre de todo mal. And may you give us a blessed rest of E Sunday que o Senhor nos dê, Senhor, um domingo, um resto de domingo that we are abençoado. going to spend together as Que a family. gente, Senhor, vai estar junto como família. And may the love of God our Father E que o amor de Deus, o Pai, and the grace of His Son Jesus e a graça do Christ teu Filho Jesus Cristo, and the fellowship of the Holy e a Spirit comunhão do Espírito Santo, that unites us every day as we come que together nos une todos os dias quando nós may nos be with us, reunimos. His church, Seja conosco a sua igreja, separated to God. separado por In Deus. Jesus' name we Em pray. nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Amen, church. This was our Sunday service.